Com a palavra, o diretor do Departamento Cultural, coordenador do evento, General Oliveira Souza. Boa tarde, senhor presidente. Quase todas em as exercício, perguntas, em exercício. Lembre disso. Quase todas as perguntas foram respondidas. Bom, mas vamos aqui à primeira, do senhor Pedro Henrique de Souza Ribeiro. Existe algum esforço por parte do governo que vise a estabelecer uma grande estratégia que unifique interesses de política externa, defesa, inteligência, economia e inovação, pavimentando o futuro de prosperidade ao que almejamos? É muito boa a pergunta. Nós temos discutido esse assunto, né? Principalmente ali no âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ali com o general Santa Rosa, a equipe dele, né? E, bem, uma coisa importante que as senhoras e senhores tenham consciência, né? Esse é o primeiro momento que o nosso presidente passa a ter domínio da sua vida. Desde setembro do ano passado, ele não tinha domínio sobre a sua vida. Ele sofreu um atentado gravíssimo e, a partir daí, foram 4 cirurgias, cada uma com seu risco. Então, as senhoras e senhores, imaginem um homem vivendo sob essa pressão. Então, determinados assuntos, né, estratégicos como dessa natureza, nós ainda não conseguimos debater da forma correta com ele. Então, estamos agora aí nesse retorno dele. Eu fiquei, lhes digo, extremamente entusiasmado e, como é que eu vou lhe dizer, orgulhoso da forma como ele se foi hoje lá na ONU. Aquilo foi algo que ele fez. A única coisa que nós dissemos ali, o general Heleno, eu, escreve e fala de coração. E ele escreveu e falou de coração. Então, eu acho que agora nós vamos conseguir, nessa questão do planejamento estratégico, e realmente nós ainda estamos falhando nisso, né, fazer uma concertação que una realmente a questão da defesa, a questão das relações exteriores, mas principalmente, senhoras e senhores, é o controle dos ministérios, né? Aquilo que eu falei, né, da questão burocrática, nós sabemos muito bem, coordenação, controle, comando, inteligência, o famoso C3I, né, que a gente passou a nossa vida inteira operando nisso aí. O Palácio do Planalto não tem uma sala de situação digna do nome, tá? Então, nós temos um projeto para criar um projeto barato, tem espaço, tem tudo, de modo que dali de dentro se realmente elejam as prioridades do governo e aquilo seja controlado para e passo, que é uma tarefa da Casa Civil, e nós temos que ensinar lá a turma da Casa Civil a fazer isso aí. Tá bem? Próximo debatedor, senhor Álvaro Maia, economista. O que Vossa Excelência acha de iniciar um movimento político interno e externo, objetivando o desenvolvimento de armas nucleares, aumentando em muito a nossa defesa nacional e o respeito internacional? O nosso problema é que nós assinamos o tratado, né, de não proliferação, né? Ao partir do momento que nós assinamos esse tratado, nós ficamos fora desse clube. Isso foi assinado ali no governo do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique foi assinado, e a partir daí nós ficamos fora. Não tem o que fazer agora, né? Agora, infelizmente, nós não pertencemos a esse clube. Próximo debatedor, senhor Luiz Carlos. O Brasil, há décadas, busca incrementar a área de pesquisa e desenvolvimento, verdadeira mola propulsora do progresso de uma nação. Atualmente, poucas empresas se dedicam a isso e ainda conseguem conciliar produção e lucro, mesmo sendo de economia mista, controlada pelo governo federal. Pergunto, qual o desafio por trás de seguidas declarações de privatização, até mesmo integral, da Petrobras?
Essa é uma pergunta meio abrangente, né? Vamos tocar nessa questão da pesquisa e desenvolvimento, né? Já de algum tempo se delineou aquilo que se chama a tal da tríplice hélice, né? Que é a junção do Estado, da empresa e da academia na busca de um esforço comum para desenvolver aquilo que é importante em determinado setor. Aqui no Brasil existe muita pesquisa, mas pesquisas disfuncionais. A discussão que veio sendo travada agora nos últimos tempos, né, em relação a isso, da falta de recursos do CNPq, a falta de recursos para pagamento de bolsa, existe muita pesquisa que tem que ser selecionada. Vamos voltar para a nossa linguagem militar, a velha seleção de frente, né? Tem que selecionar a frente. Aquilo que é importante é aquilo que tem capacidade de ser integrado. E existem nichos aqui dentro do Brasil altamente tecnológicos e integrados, onde a universidade pesquisa junto com aquela empresa e o Estado guarnece isso aí. Então, isso é um aspecto. O refino e a distribuição não são tarefas estratégicas, não são tarefas, digamos assim, que precisa de uma empresa estatal porque acaba batendo no monopólio e aí a gente vê os preços que são praticados, né, que poderiam estar em muito melhor condição. Hoje nós já temos, né, vamos colocar nessa questão, nós já temos empresas comuns, ou cidadão comum, naqueles poços de petróleo em território, em terra, que não eram, digamos assim, economicamente viáveis e que hoje são, aquele que o cara fica lá dando uma bombeadinha, saiu 50 litros de petróleo, ele vende aquilo e ganha um troco, como a gente vê nos Estados Unidos. Quem andar ali pela região do Texas, né, vai encontrar isso aí, porção de maquininha ali, explorando seu próprio petróleo na sua própria terra. Então, o monopólio da Petrobras, ele serviu em determinado momento, foi discussão aqui dentro desse clube, né? Quase saiu tiro e facada por causa disso aí, mas é aquilo, minha gente, é uma das mudanças, tem que ficar para trás. Petrobras detém a parte principal da prospecção e da exploração, mas refino e distribuição tem que ser dividido. Senhor André Matos, ativos estratégicos. Com o desmonte de empresas públicas, como Eletrobras, Petrobras, BR Distribuidora, existe, na visão de Vossa Excelência, algum risco à soberania nacional, caso haja algum conflito, principalmente ligado à Amazônia, por exemplo? A questão de soberania, né, volta e meia ela vem à tona. Não resta dúvida que nós temos analisado a questão da Amazônia já de muito tempo, nós aqui dentro do estamento militar, né? A Amazônia é olhada por parcela aí, digamos assim, das lideranças mundiais com uma reserva que em determinado momento ele vai apertar o dedo e vai dizer, não, agora pode explorar isso aí, mas sob nosso controle. Então, eu vejo a questão da soberania é que nós temos que ter forças armadas, capacidade de exercer a dissuasão. Por que os Estados Unidos não foi bombardear o Irã ainda? Porque o Irã tem uma força armada capaz de exercer a dissuasão. Se vai entrar lá, vai sangrar. E é o que vai acontecer aqui também. Nós temos que ter uma força armada. Há muitos anos atrás eu vi um oficial de marinha falar isso, o almirante Monteiro, que dizia a teoria do canivete. Nós temos que ter o nosso canivete. O grandão vem aqui, mas ele vai tomar uma canivetada na barriga e vai sangrar. Então, eu vejo isso, a questão da soberania, muito claramente isso aí. Não adianta eu dizer que a Eletrobras é minha, a Amazônia é minha, se eu não tenho capacidade de defendê-la. E isso passa pela, vamos dizer, pela capacitação das nossas Forças Armadas. E o que eu vejo hoje nisso? Número 1, né? Nos falta recurso? Nos falta recurso. Mas nós temos preservado algo que não conseguiram meter a mão, que são os nossos valores. Ninguém meteu a mão nisso aí. Preservamos o nosso sistema de educação e preservamos a nossa forma de ser. E até hoje ninguém entendeu isso aí. Último debatedor, senhor Eduardo Neves, professor do TRT da Primeira Região.
Em uma gestão de 4 anos, como transformar o Brasil em um país justo e perfeito? A nossa visão ela é clara, né? Nós temos que sentar as bases. Uma das grandes preocupações do presidente é dizer, pô, nós vamos fazer um governo sério, honesto, sem jogar dinheiro fora, porque se o presidente quisesse fazer um populismo barato aqui, a gente abria aqui, pegava, torrava aí uns 100 bilhões de dólares de reserva internacional, distribuía esse dinheiro e estava todo mundo feliz. Mas, em 2022, nós estaríamos mais quebrados ainda do que nós já estamos agora. Então, nós temos que ser sérios nisso aí. E temos que confiar que essa seriedade, essa colocação do país nos trilhos, renda um prosseguimento, seja para o presidente, ou seja para alguém que professe a mesma linha de pensamento. Essa é a nossa visão, é a questão democrática que nós vivemos. Não tem como nós sairmos disso aí. É difícil? É difícil. Mas eu já falei em vários lugares. Se fosse fácil, convocava outros, não convocasse a gente. Solicitamos aos presentes que permaneçam nos seus lugares, por favor. Bem, senhores oficiais generais aqui, senhoras e senhores, o que eu procurei lhes apresentar aqui da forma mais transparente possível, dentro daquele espírito de lealdade e camaradagem que caracteriza as nossas instituições, foi aquilo que o governo do presidente Bolsonaro vem procurando fazer ao longo desse período. São trabalhos dioturnos, são decisões constantes, são obstáculos inúmeros que têm que ser vencidos, mas isso faz parte daquilo que nós nos impusemos como tarefa, como missão. Eu agradeço a atenção de todos, nesse horário nobre aqui que nós conversamos, mais ainda lhes agradeço a presença de cada um que veio dos diferentes cantos aqui dessa cidade do Rio de Janeiro, lhes agradeço o apoio que nós temos recebido por meio das inúmeras manifestações que a gente recebe no nosso dia a dia. Agradeço os 3 presidentes do clube, em particular para o general Eduardo, presidente aqui do Clube Militar, mas também o Almirante Monteiro, o Brigadeiro Pérez, pelo trabalho que os clubes têm feito e não devem deixar de fazer em nenhum momento. Sempre tem que haver essa visão crítica e essa visão crítica de apoio, porque a crítica ela nos apoia naquilo que nós temos que melhorar na conduta das nossas atividades como membros do Poder Executivo. Então, meu muito obrigado e até uma outra oportunidade. Meu fraterno abraço a todos. Está encerrada esta cerimônia.